Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema é Chegou a hora da segunda vinda de Jesus, parte 1. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, obrigado por mais um dia que eu possa pregar a Tua palavra. Que eu possa cada vez mais passar para as pessoas a palavra do Senhor, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar para as pessoas a tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. O que esse versículo significa? Significa a última pregação da terra. E qual será a última pregação da terra? Os 144 mil, que vão vir depois da abertura do sexto selo. A abertura do sexto selo só abrirá quando for posto o decreto dominical, que está prestes a abrir o sexto selo. Está às portas o decreto dominical. Por isso que primeiro já abriram 5 selos. O primeiro, que é a igreja remanescente que leva a verdade, ainda existe no mundo, né, que é o cavalo branco. O segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, é a igreja protestante e a evangélica, né, que distorcem a palavra, que não levam o evangelho para as pessoas, mentem para as pessoas. Por isso é o cavalo vermelho, que é o cavaleiro de sangue, né, que estão machucando a palavra de Deus. O cavaleiro preto é a Igreja Católica Apostólica Romana, que manchou a história da humanidade, né, na Idade Média, e manchou a palavra de Deus naquela época, porque veio com doutrinas erradas, veio com a doutrina que era própria da igreja e jogou de lado a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que ficou trancada por 1260 anos. Por isso que as pessoas daquela época que tinham ou a Bíblia inteira ou uma parte da Bíblia em seu poder, eram martirizadas, eram conhecidas como hereges, porque a igreja, que era naquela época igreja e Estado, era tudo junto, o Papa era dono da igreja e também dono do Estado. Por isso que ele empunhava a coroa na cabeça dos reis e falava para eles ainda que era: vocês vão obedecer as minhas ordens, as minhas leis. E eles obedeciam, e quem não obedecesse, ele desonerava, né? Tirava do poder. Então, por isso que ele que mandava. O bispo de Roma, o Papa, na Idade Média. E que essa igreja católica apostólica romana matou mais de 100 milhões de pessoas. Por isso que é o Cavaleiro Preto, que manchou. O preto é porque manchou a palavra de Deus naquela época. Por isso que ainda assim tem pessoas sinceras e muitas pessoas sinceras que fazem parte dessa denominação. Igual no Cavaleiro Vermelho também, existem várias pessoas sinceras. Então por isso, saia dela, povo meu, fala Cristo em Apocalipse 18:4. Então, por isso, que será aberto o sexto selo. Continuando, o quarto selo é o cavaleiro amarelo, que significa igrejas pagãs, igrejas que não são,
que elas não levam a palavra de Deus para as pessoas, e sim doutrinas pagãs, que é adoração à vaca, igual lá na Índia, adoração a todo tipo de bicho, imagens com os bichos. São as igrejas mortas espiritualmente, estão mortas, que não tem mais fundamento. Por isso, também tem pessoas sinceras ali. Então, por isso que essas pessoas precisam acordar para a vida e precisam sair dessa igreja morta, que é o cavalo amarelo. E o quinto selo são Continuando no quarto selo, ainda esqueci de falar que tem a Umbanda, o Espiritismo, que são doutrinas pagãs. Então, por isso que as pessoas precisam sair dela. O quinto selo são daquelas almas que morreram na Idade Média e que continuam morrendo no decorrer do tempo, que estão clamando para Deus, clamando para Jesus. Até quando vamos esperar para ganhar a nossa recompensa? Aí Deus fala, ainda não completou o número dos seus conservos, dos seus irmãos. Mas quando completarem, vocês ganharão a recompensa. Então, por isso que o quinto selo está em andamento. E os primeiros 5 selos estão em andamento. O sexto selo ainda não foi aberto. O sexto nem o sétimo. O sexto selo é quando for implantado o decreto dominical. E o sétimo selo é o fechamento da porta da graça. Apocalipse 14:6 fala: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. E essa é a mensagem angélica, é a primeira mensagem. Aí está. Os povos, né, que estão sendo aí, enganados, que estão acreditando em anedotas, estão acreditando em mentiras. Aí, o povo lá da Índia, o povo lá da África, né, que fura até a orelha, tem as suas correntes aí de coisas pagãs, mas que está sendo que o povo adventista, né, que os palestrantes adventistas, né, os missionários, estão levando a palavra de Deus para eles. Mesmo eles estão ainda sendo enganados, mas esses missionários trazem a luz que falta para eles e pregam a palavra de Deus, pregam o evangelho. Aí está um membro adventista pregando para eles, acordando eles da escuridão que eles estão, e sim trazendo a luz lá do fim do túnel que falta para eles. Apenas uma luz falta para eles acordarem para a realidade. Aí em Marcos capítulo 14, verso 62, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quer dizer, que depois da sétima trombeta. Depois que for tocada a sétima trombeta, será 1335 dias. Daniel fala, felizes os que chegam até 1335 dias, que é a sétima trombeta, que vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso que vai cair ainda as 7 pragas depois disso, e Jesus virá nos céus, com poder e grande glória. Apocalipse 14:14. Olhei e eis que a nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quer dizer, por que afiada? Porque ele vai ceifar aqueles que não aceitaram o seu selo, que é o sábado, e preferiram o selo da besta.
Jesus usou o termo Filho do Homem 82 vezes para se referir-se a si próprio. Em Mateus capítulo 16, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em Mateus capítulo 24, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 27. É as referências, que Jesus deu. Em Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Essa é o acontecimento da volta de Jesus. E continua, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Em Mateus capítulo 25, versos 31 e 32, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aí está Jesus tentando, o Espírito Santo, tentando chamar aquela moça, que está mostrando aí, que está escutando música, chamando para escutar o quê? O Evangelho. Aceitar Jesus em seu coração. Aceitar, abandonar essas músicas de hoje, mundana. Então, por isso, aceitar o Evangelho, aceitar Jesus em sua vida. Aí no livro Nos Lugares Celestiais, na página 359, Ellen G. White escreveu: naquele dia de punição e recompensa finais, tantos os santos como os pecadores reconhecerão naquele que foi crucificado o juiz de todos os vivos. Quer dizer, que vai haver julgamento, vai haver sentença. Em Isaías capítulo 25, verso 9, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Vitória, vitória sobre a morte e a sepultura. Com certeza, todos aqueles que creem que ganhará a vida eterna, vai ser uma vitória sobre a morte e também a sepultura. Não vai passar por ela. Aí fala, é o livro de Daniel isso daí. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo e em suas rodas era um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Esse versículo significa a visão que Daniel teve. Esse evento que aconteceu em 1844 depois de Cristo. O fim da profecia dos 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos, a profecia mais longa da Bíblia, que aconteceu aí, o começo do juízo, o juízo dos mortos, que está em vigor até a abertura do sexto selo, que está em vigor até o decreto dominical, está ainda o julgamento dos mortos. Está o juízo dos mortos agora acontecendo. E quando abrir-se o sexto selo, que será o decreto dominical, vai começar o juízo dos vivos, que daí vai julgar aqueles que aceitarem o selo de Deus
e os que aceitarem o selo da besta. Será um julgamento, será uma comprovação de quem vai para a vida eterna e quem vai para a morte eterna. E essa visão que Daniel teve no ano 500 antes de Cristo, cumpriu-se em 1844, no dia 22 de outubro de 1844, que Jesus passou de santo para o lugar santíssimo e de sacerdote para sumo sacerdote. Daniel 7:25 e Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14. O julgamento ocorre após os 1260 anos, após 1798, exatamente em 1844, após 1798. E eu estava olhando nas minhas visões da noite. Esse aqui eu li já. Volta aqui, vou voltar. Que é outro texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e os fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. No livro Testemunhos para a Igreja, página 144, Cristo foi feito o nosso juiz. O Pai não é o juiz. Os anjos também não são. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo, vida perfeita, será quem nos julgará. Só Ele pode ser o nosso juiz. Com certeza, Jesus Cristo, que vai nos julgar. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Quer dizer, que cresce e que faz toda a plantação certa, né? Que faz todo o processo certo e ele não sabe como que foi feito. Exatamente, mas as pessoas que aceitam a Cristo e ganham a vida eterna se sentem assim, principalmente quando será a escolha, né? Se você escolher o selo de Deus, você será revestido com o sangue de Cristo, mas ainda não saberá que está salvo. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. Quer dizer, é a mesma coisa que eu falei. A pessoa não sabe, por isso que vai passar por a angústia de Jacó, porque não sabe que está já salvo, que está coberto com o sangue de Cristo. Apocalipse 14, 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. É a colheita, né? Separar o joio do trigo, separar os ímpios dos salvos. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda no altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Quem tem autoridade sobre o fogo? Jesus Cristo. Esse anjo chama-se Jesus Cristo. E falou em grande voz aos que tinham a foice ainda afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindou a videira da terra,
e lançou no grande largar na cólera de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do largar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Apocalipse, capítulo 14, versos 17 e 20. Que será os ímpios, né? Serão ceifados, separados dos salvos. Aí está a extensão do mundo, né? Dos céus. Aí está a colheita, né? Do joio e do trigo. A plantação. E a palavra de Deus que nos conduz à vida. Não vai atrás de cartomantes, de aquelas mulheres que adivinham numa bola, cara, colorida, que vai avaliar o seu futuro. Não, o seu futuro está aqui, ó, que você está vendo na tela. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aí você saberá o seu futuro. Aí está as uvas, né, que são colhidas de seus pés. E serão os salvos e perdidos que serão suas vidas separadas. Aí está a pessoa que está em lamento, né? Está uma simulação aqui, né? Que as pessoas que estão em lamento, né, de não conseguir a salvação, aí está o desapontamento, né? De quem está fora das escrituras, mas precisa de uma palavra amiga, e as pessoas estão ali, que era para levar essa palavra. Aí está a adoração, né, nas igrejas, né? E principalmente as pessoas que adoram ao sol. Larga disso, adora somente a Deus. Aí está a curtição, está o fumo, né? A pessoa fumando ali e curtindo uma vida mundana. Está fora dos padrões bíblicos. Está fora da igreja, está fora da palavra de Deus. Aí está a falsidade que eu falei. Cartomantes, essa mulher mesmo está vendo aí, ó. Aquela pessoa vai até ela e ela está vendo o futuro da pessoa dentro de uma xícara. Invenção, mentira. Aí está, povo de Deus. Essa foi a mensagem de hoje, né? Da primeira parte que eu fiz para vocês hoje, sobre a segunda vinda de Cristo. Vai ter a segunda parte na semana que vem. Então, por isso, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades bíblicas, a palavra de Deus sendo implantada nessas verdades. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!